Graça e a paz, meus irmãos. Hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, que nos diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabedoria e loucura. Há muitos adágios, muitos provérbios, ditados populares que nós ouvimos em todo o decorrer da nossa vida. Um desses diz: um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece rosas. Quem não gosta, de ditados populares? E é principalmente disso que o livro de Provérbios vai nos apresentar. O livro de Provérbios é muito conhecido não apenas na igreja, mas até mesmo na sociedade em geral. Seus ensinos, por meio de adágios, fazem muito sucesso, pois refletem a realidade que nós vivemos. Ao que parece, ele foi escrito para pessoas que não conhecem o Deus de Israel e assim eles são levados ao seu conhecimento por meio dos ensinos morais. Talvez por isso as referências diretas a Deus nesse livro quase não existem. Alguns teólogos chegam a chamá-lo de um folheto evangelístico escrito para os povos pagãos. O nosso versículo ele começa falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é uma frase-chave dentro desse livro, usado cerca de 14 vezes. Um dos grandes desejos das pessoas é agir com inteligência e sabedoria na vida. Sabemos como muitas vezes nos envolvemos em situações difíceis por agir com insensatez e até mesmo com ignorância. Por outro lado, nós nos maravilhamos quando assistimos filmes e ouvimos histórias de pessoas que, com a sua sabedoria, souberam desvendar mistérios ou até mesmo escapar de cenários totalmente adversos. Assim, parece que alcançar a sabedoria na vida pode nos levar a uma condição de existência de grande prosperidade e de alegria, de paz, de satisfação e até mesmo prosperidade financeira. Então, primeiramente, nós devemos definir o que seja esse temor do Senhor que Salomão se refere. Lá no capítulo 8, versículo 13, Salomão define isto ao dizer: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E nós chegamos a um grande problema aqui, pois o mal a que ele se refere não é apenas aquelas virtudes violentas, brutais, desumanas que todos nós muitas vezes ficamos abismados quando vemos ou ouvimos no noticiário. O mal aqui se refere a todo tipo de pecado. É o mal que se opõe à santidade de Deus, desde as pequenas até as maiores situações. E por que isso é um problema? Porque o homem natural, sem a ação graciosa e salvadora de Deus, ele ama pecar, ele ama o mal, ele é escravo do pecado, a sua mente é voltada para ofender a Deus todos os dias por meio do seu falar, pensar e agir. Como disse Davi, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E Tiago ele complementa esse raciocínio ao mostrar que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Está lá em Tiago 1, 14 e 15. Mas o homem temente a Deus, aquele que recebeu a graça da fé e busca o Senhor de todo o coração, agora vive em busca da mortificação desse mal na sua vida. Veja como é interessante como isso está ligado ao que Deus fala a respeito de Jó. Ele diz lá em Jó 1,8: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que o temor e a busca pela distância do pecado são características de pessoas que conhecem a salvação, são servas de Deus. Além disso, podemos ver a própria definição de Jó a respeito disso. Ele diz lá no capítulo 28, versículo 28: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Assim, temer a Deus é buscar a santificação na vida, buscar guardar a sua lei que nos orienta a livrar-nos do mal, como Jesus mesmo ensinou na oração do Pai Nosso. Outro ponto importante a observarmos está em Isaías 11, versículo 2 e 3, no qual demonstra que o temor do Senhor é uma característica do próprio Messias. Lá nos diz o profeta:
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Dessa forma, nós vemos que em Jesus está a expressão máxima do que significa temer a Deus e possuir a sabedoria que vem do alto. Assim, o grande desafio que Provérbios nos coloca é achar a sabedoria. Porque lá no capítulo 8, versículo 35, Salomão, por meio da sabedoria, diz: aquele que me acha, acha vida e alcança o favor do Senhor. É no encontro com a sabedoria que nós nos livramos do mal. Enfim, o grande ensino nessa primeira linha é que o primeiro passo na moralidade é o nosso relacionamento com Deus. Veja que um grande objetivo desse tipo de literatura é nos fazer refletir sobre a nossa própria condição, a olhar o nosso pecado e enxergar a nossa situação espiritual. E dessa forma, a encontrarmos a solução para essa nossa fraqueza em Cristo, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção, como falou Paulo em 1 Coríntios 1,30. Por fim, em contradição, na nossa segunda linha do nosso texto, os loucos, ímpios, desprezam a sabedoria, pois rejeitam o próprio Deus. Eles amam viver no pecado, se satisfazem com a vida maligna, porque não têm prazer no temor do Senhor em uma vida de santidade. A sabedoria e a loucura estão em todas as esquinas e ruas em que vivemos. A verdadeira sabedoria se encontra na vida dos que seguem e temem a Deus. Não é à toa que Paulo então ensina lá em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Irmãos, vivamos no temor do Senhor para vivermos então com sabedoria. Eu convido você a orarmos nesse momento. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos ao Pai porque enviaste o Teu Filho, o Teu servo, o Messias, do qual se tornou da sua parte nossa sabedoria e a nossa redenção, que nos guiou e abriu o nosso coração para o temor do Senhor. Ajuda-nos, portanto, ó Pai, que vivamos a Tua lei, que a cumpramos todos os dias e assim possamos expressar a Tua sabedoria em todo o nosso falar, pensar e agir. Necessitamos, ó Pai, plenamente do Teu poder em nós, para que o nosso coração, então corrupto, tão cheio de pecados, seja refeito à imagem do Teu Filho Jesus. É nele, Pai, que nós desejamos nos espelhar. É ele que nós desejamos refletir em todo o nosso pensar, em todo o nosso falar e em todo o nosso agir. Dá-nos a Tua sabedoria, Senhor, para que por meio da Tua palavra nós possamos lhe agradar em todas as coisas. É em nome do Teu Filho Jesus que nós clamamos. Amém.